Bom, pessoal, dando continuidade aqui no, na nossa aula, esse daqui é a parte mais importante das questões de movimento. E por que vem a ser mais importante? Porque é certeza que vai cair. 70% de chance de cair uma chance de cair lançamento oblíquo e 30% de chance de cair lançamento vertical, tá? É basicamente isso. Talvez 65 e 25, por a gente dizer assim, ficaria melhor porque poderia cair algum outro movimento. Mas em síntese, o lançamento oblíquo, tá? O lançamento oblíquo ou lançamento parabólico, lançamento parabólico é um movimento, é um movimento que consiste da junção dos movimentos em duas dimensões. Como eu já havia mencionado na aula passada, o que é que vem a ser esse lançamento? Basicamente você vai ter, ó, se a gente for pegar aqui, ó, vamos traçar assim o nosso eixo X, Y. Imagine que você tem um disparo aqui e ele tem a sua trajetória, acaba sendo maior do que o eixo que eu fiz. Tá aqui. De cara, a gente pode aqui pegar no movimento, desse movimento aqui e fazer o quê? Destrinchar ele. Primeiro, eu tenho um movimento aqui no eixo X. É um ponto. Um movimento é no eixo X. E o segundo movimento é no eixo Y, tá? E aí a gente sabe o quê? O movimento no eixo Y, ele tem a aceleração do que? Da gravidade. O movimento no eixo X, ele poderia ter uma aceleração, mas nesse caso não existe nenhuma aceleração nesse movimento, ele é um movimento constante, tá? Então vamos destrinchar isso aqui, ó. Para, para X, o movimento é um movimento retilíneo e uniforme, MR1. Ou seja, não tem aceleração, tá? Então a aceleração dele aqui é zero. Para Y, o movimento é variado. Ou seja, movimento retilíneo. Nesse caso daqui, eu vou tirar o retilíneo, tá? Porque ele não é retilíneo, né? Possui aceleração. E a nossa aceleração aqui que está interferindo é a gravidade. Eu estou colocando a gravidade aqui vetorialmente porque a gravidade ela é basicamente representada assim, né? Ela é uma entidade vetorial. E quando a gente for estudar força, a gente vai ver, né, que a aceleração é uma entidade vetorial, e nesse caso aí a gravidade é a aceleração definida de um campo que recebe essa mesma denominação. E como é que a gente vai esse movimento daqui? Simplesmente, ao se fazer um determinado disparo, ou lançamento, ou jogar, o que for, você vai ter o seguinte, ó, você vai ter uma velocidade inicial no processo, aqui do disparo, uma velocidade inicial, só que vai haver um ângulo aqui, θ. Esse ângulo θ vai ser feito com um eixo x, de maneira que isso daqui é que vai gerar a nossa vetorização do problema. De que maneira que eu posso escrever isso daqui? Simples, olha só. A gente pode aqui, perdão, pessoal, eu posso passar aqui, ó, um eixozinho, tá? E aqui eu tenho uma velocidade v0, tá aqui. E o que a gente sabe vetorialmente? Eu posso decompor isso daqui. Se esse daqui é o meu módulo, eu posso escrever o seguinte, olha, tem uma componente aqui embaixo
para x, certo? E tem uma componente aqui para y. Essa componente de x aqui eu vou chamar de V0x, e essa componente de y eu vou chamar de V0y. Tem um ângulozinho θ aqui. Eu posso pegar e escrever um triângulo retângulo. Escreva esse triângulo retângulo, tá? De maneira que aqui está o meu V0y, simplesmente a gente está transferindo aqui essa parte daqui do eixo, e aqui embaixo está o meu V0x. Tem o meu ângulo θ e tem o meu V0. Como é que eu vou escrever as minhas relações aqui? Ó? Simples. Eu posso pegar o cosseno de θ, por exemplo. Quem é que vai ser o cosseno de θ? Vai ser o cateto adjacente. Quem é o meu cateto adjacente? V0x, sobre a minha hipotenusa, que é V0. Isso aqui implica para mim o quê? Que o meu V0x é igual a V0 vezes o cosseno de θ. Posso fazer o mesmo para o seno. O seno de θ vai ser igual a o cateto oposto, que é meu cateto oposto, é V0y sobre V0. Isso aqui implica para mim o quê? Que o meu V0y vai ser igual a V0 vezes o seno de θ. Vamos aqui agora distinguir os dois movimentos. Em X. Em X, o movimento, ele é o quê? O movimento, ele é retilíneo e uniforme. Ele não tem aceleração. Então, se ele não tem aceleração, quais são os conjuntos de equações que a gente tem? Eu tenho o seguinte, ó. Eu posso escrever que o meu V0x, certo? Ele pode ser o x sobre t, por exemplo, equaçãozinha básica que a gente tem, de maneira que eu possa escolher o seguinte, ó, eu posso escrever que o meu V0x, a gente já definiu ali em cima, é V0 cosseno de θ, então ficaria V0 vezes o cosseno de θ é igual a x sobre t. E aí, a depender do que você quiser encontrar, você simplesmente pode manobrar essa equação. Se eu pegar aqui e eu escolher, por exemplo, eu quero o alcance. O alcance. O alcance, quando a gente vai olhar aqui, o que eu chamo de alcance, vou botar aqui em amarelo, é isso aqui, ó. R. Vamos chamar ele de R. O alcance, dado pela letra R, ele vai ser quem? Ele vai estabelecer essa relação daqui. O meu R vai ser igual a T vezes V0 cosseno de θ. Mas quem é que vai ser esse T aqui? Esse T daqui vai ser o seguinte: vai ser o tempo de trajetória. O tempo de trajetória. O tempo de trajetória ele é dividido em duas partes. Note que o movimento aqui é o seguinte, ó. Se eu pegar aqui e quiser caracterizar esse movimento, ó, ele começou aqui. Tá fazendo o quê? Ele tá subindo, 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 subindo. Chegou aqui, ó. Ele atingiu o quê? O ponto mais alto da trajetória. Aqui é o H max dele, certo? E nesse ponto daqui a gente sabe o quê? Nesse ponto daqui eu sei o quê? Que a minha velocidade de y ela tem que ser o quê? Zero, porque é o ponto mais alto da trajetória. Sabendo disso daqui, e aqui tem a seguinte relação. Esse tempo daqui a gente chama ele de tempo de subida, TS. E o seguinte aqui, já é intuitivo isso. O tempo de subida, ele é o mesmo, ou seja, o tempo para fazer essa trajetória daqui a essa metade, ele é o mesmo tempo que se eu pegasse aqui, ó, vamos botar aqui em amarelo. Eu vou chamar isso aqui de tempo de descida. O tempo de descida. O tempo de subida, ele vai ser igual ao tempo de descida dessa parte daqui. De maneira que se eu quiser calcular o alcance,
Se eu quiser calcular o alcance, o meu alcance ele vai ser igual a, no lugar de t, eu vou ter quem? Duas vezes o tempo de subida, vezes a velocidade inicial, vezes o cosseno de θ. Simplesmente isso. Essas são as equações aqui que movem o movimento no x. Mas em y, quem é que eu vou ter de equação? Em y, o nosso movimento é variado. Uniformemente variado. Porque está com uma aceleração constante. Quais são as duas equações que a gente sabe que regem o movimento variado? Você tem a velocidade, V igual a V0 menos GT, só que a gente sabe que está no eixo Y. Então, ó, vai ser VY é igual a V0Y menos GT. Quem é meu V0Y? A gente já calculou ele aqui em cima. Ó. V0Y é V0 vezes o seno de θ. Então, eu posso escrever aqui que VY é igual a V0 vezes o seno de θ menos GT. E aqui eu tenho a velocidade de Y em qualquer instante. Aí vamos lá, olha só, eu quero saber, eu aqui cheguei e falei o seguinte, ó, o meu alcance é duas vezes o tempo de subida, tá aqui. O alcance é duas vezes o tempo de subida. Mas quem é o meu tempo de subida? O meu tempo de subida é o que é o tempo necessário para atingir o ponto mais alto. Aonde é esse ponto mais alto? Não sei. Mas eu sei que meu VY no ponto mais alto é zero. Se VY no meu ponto mais alto é zero, eu vou fazer isso. Então aqui, ó, essa equação daqui para zero vai ficar o seguinte, ó, menos V0 seno de θ igual a menos GT. De maneira, ó, que o tempo de subida vai ser igual a V0 seno de θ sobre G. Tá aqui o meu tempo de subida. Quem é? E aí a gente pode brincar de acordo com o que a gente quiser fazer. A gente sabe o quê? Se o movimento é variado, ele tem a seguinte relação: a função horária desse movimento. A função horária vai ser quem? Vai ser y é igual a y0 mais v0y menos gt ao quadrado sobre 2, tá? Sendo que aqui, ó, as minhas relações de altura. Eu comecei no chão meu movimento. Se eu comecei meu movimento no chão, eu posso eliminar esse termo daqui. E aí, de maneira que eu teria o seguinte, ó, eu teria que meu y vai ser igual a quem? V0 vezes o seno de θ vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Vamos ver aqui o seguinte, ó. Da mesma maneira que eu determinei aqui que meu V0x é igual a x sobre t, eu quero determinar aqui qual é um deslocamento no intervalo de tempo qualquer. O meu deslocamento no intervalo de tempo qualquer vai ser o seguinte, aí, t vai ser igual a x, simplesmente fazendo aqui a equação, sobre V0x. Ou seja, eu posso escrever que meu tempo vai ser x sobre V0 cosseno de θ. Com esse itemzinho daqui, eu posso simplesmente chegar aqui nessa equação e escrever, ó, y é igual a V0 seno de θ. No lugar de t, eu vou colocar quem? Eu vou colocar x sobre V0 cosseno de θ
menos G, e aqui vai ficar V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, perdão, vai ficar G, x ao quadrado, sobre quem? Sobre V0, 2 V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Aqui dá para cortar alguém? Dá para cortar. Cosseno com V0 com V0 corta, certo? Sobrou quem Professor, aqui? Pode perguntar. desculpa, mas da onde surgiu esse v zero ao quadrado e cosseno ao quadrado? De t ao quadrado. Ah, sim, sim, tudo bem, desculpa. Aí, de maneira aqui, ó, para a gente finalizar essa parte daqui, porque montar essas equações aqui, elas ficam parecendo complexas. Quando a gente aplica os valores, a gente vê que fica ridículo o resultado, fica muito fácil. Mas vamos lá, ó. Y vai ficar igual a quem, ó? Seno sobre cosseno é o que? A tangente de θ vezes x, certo? Menos g sobre 2v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ vezes x ao quadrado. Note que aqui eu tenho uma equação, ó, do segundo grau. Se eu tenho uma equação do segundo grau, certo? Qual é o gráfico de uma equação do segundo grau? É uma parábola. E essa parábola, ela, no caso aqui, ó, se esse sinal daqui é negativo, então essa parábola vai ser o quê? Com concavidade voltada para baixo, certo? Ou seja, a gente cai aqui, ó. O movimento é com uma concavidade com o eixo voltado para baixo. Simplesmente mostrando ali que a equação está de acordo. Então, essa daqui seria a equação do movimento, tá? Mas aí é o seguinte: isso daqui que a gente está vendo está parecendo complexo. Oh, nossa, quanto seno, cosseno. Já não estava fácil, agora você está botando seno e cosseno. Quando a gente aplica valores nas questões, isso daqui se torna muito simplório. Eu vou abrir aqui um parênteses para a gente fazer uma questãozinha rápida, antes da gente ir para a questão do problema em si, entendeu? Para que a gente possa ver isso na prática. É, aqui já está a questão que eu já tinha marcado. Vamos ver um valor que eu tinha separado aqui. Cadê? Pronto. Olha só. Um lançamento, tá? Um projétil é lançado com velocidade V0 igual a 30 metros por segundo, com um ângulo θ de 45 graus. Calcule na letra A o tempo de subida, na letra B, a altura máxima, certo? E aí a gente pode ver todo o resto de acordo com o vento. Simplesmente isso. Como é que eu vou fazer isso aqui, gente? Olha só. Não preciso nem fazer o desenho. Eu sei o seguinte, ó. Todo problema parabólico desse vai ser como? Dessa maneira aqui, tá? Então, ó, eu sei que eu vou fazer o quê? Eu vou precisar vetoriar aqui, ó, decompor, de maneira que vai ser o seguinte, ó. Como é que vai ficar essa decomposição agora para mim, ó? Vou ter um triângulo retângulo aqui. Aqui vai ser V0 Y, V0 X, 45 graus e aqui, ó, 30. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Cosseno de 45 graus vai ser igual a quem? A V0Y sobre quem? Sobre 30. Qual é o cosseno de 45? É raiz de 2 sobre 2. Então, ó,
V0y vai ser igual a 30 vezes raiz de 2 sobre 2. Ou seja, aqui vai ficar 15 raiz de 2 metros por segundo. Encontrou a velocidade de V0y. Professor, Pode perguntar. desculpa, o cosseno, nesse caso, não vai ser em relação ao V0x, não? Ah, é, perdão, tem razão. Eu tô ficando doido. Mas tá valendo, sabe por quê? Sim, Porque sim, é 45 graus e todos os dois valores são os mesmos. Mas aqui é o tá seno aqui. mesmo. Seno de 45, pronto. Tá? Não, eu tô completamente. O cosseno é em relação a x. Pronto. Em relação a x. Porém, o seno de 45 graus, ele vai ficar sendo o mesmo valor. Seno de 45 vai ficar igual a V0y sobre 30, de maneira que V0y vai ficar igual a 15 raiz de 2 metros por segundo. E aí a gente pode chegar aqui simplesmente ó, e fazer a seguinte equação. Eu vou abusar aqui do espaço, porque acabou que ficou faltando espaço. Depois eu volto aqui, pessoal, tá? Ó, ele quer saber qual é o tempo de subida. A letra A. Qual é o tempo de subida? Se ele quer saber qual é o tempo, ele quer saber o tempo de subida é o alcance máximo na letra B. Altura máxima. Como é que eu vou fazer? Eu sei que V0x é igual a V0y, que é igual a 15 raiz de 2 metros por segundo. Como é que vai ficar aqui a minha equação? Ó? Primeiro para y. Vy vai ficar igual a V0y menos gt. Quem é o meu Vy? Pode ser um instante qualquer. Vai ficar igual a 15 raiz de 2 menos 10t. Está aqui a minha equação para y. Ah, eu quero o meu tempo de subida. O meu tempo de subida é quando a gente tem o quê? Vy igual a zero. Em Vy igual a zero, isso implica o quê? Que eu vou ter menos 10t igual a menos 15 raiz de 2. O meu t vai ser igual a 1,5 raiz de 2 segundo. Encontrei meu tempo de subida. Eu quero saber qual é a minha altura máxima. Então vamos lá. Como é que fica a equação? A minha equação vai ser, ó, y é igual, eu parti do chão, né? Então y0 é zero mais v0 t menos, nesse caso daqui a gente já vai usar direto o tempo de subida, o tempo de subida menos gt de subida ao quadrado sobre 2. E aí, como é que fica? Y, eu quero minha altura máxima, né? Então vai ser, ó, H max é igual a 15 raiz de 2, já estou substituindo o valor. Isso aqui multiplicado, ó, eu posso simplesmente chegar. Aqui é 1,5, então eu posso escrever 15 raiz de 2 sobre 10. É a mesma coisa. Só que em vez de estar dividido por 1,5, eu já botei assim para ficar só a conta. Menos, isso aqui vai ficar 5 vezes quem é o tempo ao quadrado disso daqui. Vai ficar 15 raiz de 2 ao quadrado sobre 100. Só botei ele para fora. Qual é a altura máxima que ele alcança? A altura máxima que ele alcança nessa trajetória vai ser simplesmente a gente fazer essa continha daí, entendeu? Que vai ficar rapidamente aqui na calculadora. Se eu achar a calculadora, tá aqui.
15, isso aqui vai ficar 45. 15 vezes 5, 225. 450 por 10, 45. Menos é, a mesma coisa, 450 vezes o 5 agora, dividido por 100. 22,5, o que vai dar para a gente 22,5 metros. Quando a gente coloca os Oi, valores, desculpa, professor, não vai ter que diminuir? Não entendi. já diminui aqui, ó. Isso daqui Ah, tudo deu tá, é 45, verdade. ó. Tá Eu fiz na certo, tá certo. calculadora. Isso daqui tudo deu 22,5. É a 45 menos metade. 22,2, 22,5. Tá certo, é a É, metade. eu só fiz essa questão bem rapidamente, por quê? Porque quando a gente coloca valores no problema, na prática, fica muito fácil de ver. Só que o CDEG ele não vai chegar aqui e ele vai lhe dar as questões com valores. Obviamente, ele não vai fazer isso. Ele vai querer o quê? Ele vai querer complicar aí a sua vida, tá? É para Então, pensar, cara. pois As provas de física da UFRJ são para pensar. Elas não te dão números. exatamente. E é isso que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai vir aqui fazer. Essa aqui até vai lidar. Essa aqui até vai lidar. Essa aqui é uma questão vetorial. Essa é de 2023, se eu não estiver enganado. É uma das bonitas. Olha só o que ele está falando aqui, olha. Em uma casa, em obras, um trabalhador decide arremessar uma lata para o colega, certo? No alto da casa. A altura é de 5 metros, em que o trabalhador arremessa a lata se encontra. Não. A casa tem uma altura de 5 metros, e que o trabalhador que arremessa a lata se encontra a uma distância de 15 metros da casa. A lata é arremessada com velocidade inicial, θ de 45 graus, com a direção horizontal. Ou seja, o que ele está dizendo aqui basicamente é o seguinte: que esse movimento aqui, ó, que ele está fazendo, esse disparo aqui, tem esse ângulo aqui de 45 graus, com a direção horizontal. Considere a aceleração da gravidade, g 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Despreze a resistência do ar, e aí ele pede para que a gente calcule esse daqui, ó. Qual é o tempo que leva para casa para atingir o alto da casa? Qual é o módulo da velocidade inicial? E aí ele chega e pede também para que a gente escreva quais são os valores da velocidade da lata no instante em que ela chega no alto da casa, tá? Então, para a gente fazer isso daqui, vamos fazer aqui o seguinte. Notem, antes de a gente começar, o seguinte aqui, ó, que existe uma certa inclinação nesse processo, ó. Existe uma inclinação. Eu poderia aqui pegar e fazer o seguinte, ó, eu poderia traçar um eixo, uma certa inclinação aqui, ó, e tornar o lançamento feito dessa maneira aqui. E depois fazer essa compensação, essa falta daqui. É uma maneira da gente fazer isso. Vamos fazer dessa maneira daqui mais simplória, certo? Da maneira mais usual. E a gente vai fazer e começar. Pessoal, eu vou precisar pedir para vocês agora o seguinte: falta menos de 10 minutos para a gente encerrar essa parte daqui. Tá vindo o ensaio da escola de samba. Na minha cidade tem escola de samba. Não, não me pergunte por quê, mas tem. Um político daqui no passado indo para o Rio e gostou. E vai atrapalhar. Então, a gente volta daqui a 7 minutinhos
só quebrando esse intervalo para fazer a questão, para não dividir para duas aulas e para passar o ensaio, tá certo? Ok. Então, daqui a 7 minutos a gente volta. Ok, ok.